Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, hoje a gente vai conversar sobre, mais uma vez, sobre empréstimos, tá? Vou falar para vocês todos os empréstimos que a gente tem hoje em dia no mercado, que a gente pode fazer, mas um detalhe muito importante. Eu tenho que falar aqui no canal porque é um canal de finanças e tal, a gente está tentando sair das dívidas. Mas, gente, a gente tem que ver se realmente a gente precisa e o mais importante, a gente consegue pagar esse empréstimo. E se a gente não consegue fazer de um jeito, a gente não precise fazer o empréstimo, que a gente possa simplesmente reduzir custo, fazer uma renda extra e pagar nossas dívidas sem fazer empréstimo, tá bom? Mas eu queria muito fazer esse vídeo aqui para falar para vocês quais são os empréstimos que a gente tem disponível, é, a gente pode fazer, quais são os juros e tal, os juros mais baixos, mais altos, tá? Mas sempre lembrando, né, minha gente, vamos evitar fazer empréstimo, tá bom? Fazer de tudo para quitar os empréstimos, para sair das dívidas, tá bom? Então, a gente vai falar aqui primeiro sobre o empréstimo com garantia, o empréstimo com garantia do imóvel. Como é que funciona? Você vai dar o seu imóvel, que tem que estar quitado, como garantia do empréstimo. Esse empréstimo, geralmente, pessoal, os juros é bem baixo, tá? Só que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se você não pagar o empréstimo, você perde seu imóvel. Ao contrário de quando seu imóvel está financiado, os bancos ficam ali te dando desconto, tentando fazer acordo, sabe, empurrando com a barriga para você ir pagando e tal, você corre menos risco de perder seu imóvel. Nesse empréstimo é muito perigoso. Se você atrasar, o banco realmente toma o seu imóvel, tá bom? Porque daí vai para leilão, então tem que tomar muito cuidado. É um empréstimo que tem a garantia do imóvel, então o banco joga os juros lá embaixo, tá? Eles colocam o prazo longo, então a parcela fica baixa, o juros também é baixo, porque tem a garantia, só que o risco de você perder o imóvel é grande. Então tem que tomar muito cuidado. Vou fazer o empréstimo com a garantia do imóvel? Pensa certinho, planeja, faz as contas, vê se realmente dá para pagar. Veja se você realmente vai quitar todas as suas dívidas e ficar só com essa dívida do empréstimo, tá? Para não correr risco de perder o imóvel. Mas é um empréstimo que a gente tem com garantia. Também temos o empréstimo com garantia do automóvel, que é de veículo. Mesma coisa, você vai deixar o seu veículo já quitado como garantia. Caso você não pague, você perde o automóvel, o seu veículo. Outro detalhe também, o juros também é baixo, porque tem a garantia. Tudo que tem garantia, pessoal, ele geralmente joga os juros lá embaixo, porque é garantido que ele vai receber de um jeito ou de outro. Eu conheço pessoas que já fez esse tipo de empréstimo. Então, eles fazem a avaliação tanto do imóvel quanto do veículo, tá? E ver o quanto pode disponibilizar de empréstimo para vocês. Mas os dois têm que tomar muito cuidado, porque num caso de inadimplência, vocês perdem tanto o veículo quanto o imóvel. Então tem que tomar muito cuidado. E os juros é sempre mais baixo, tá? Porque ele é uma garantia. Então eles colocam juros lá embaixo, porque eles têm a garantia de receber, dependendo da forma que eles vão receber. E aí depois nós temos o empréstimo com garantia do FGTS. Eu fiz um vídeo aqui falando só dele, é o mesmo esquema. Por que os juros é bem baixo? Por causa da garantia. A garantia, como eu falei no vídeo, é o FGTS. Quando você faz um empréstimo, o banco já bloqueia o seu saldo do FGTS. Então, independente do banco vai receber ele no longo prazo, né, todo aninho ali no seu saque aniversário ele vai receber, mas o banco vai receber, porque esse dinheiro já está lá, está guardado. A Caixa, né, a Caixa Econômica, o banco que cuida do nosso FGTS, ele não libera num primeiro momento todo o saldo, tá? Ele libera aos poucos, todo ano um pouquinho, mas aí a Caixa fica ali só rendendo juros, o FGTS, a Caixa vai trabalhando com o seu dinheiro por enquanto, e ao todo ano vai liberando um pouco de dinheiro para o banco para pagar o empréstimo. Mas é uma garantia, e por isso que os juros ficam lá embaixo, por causa da garantia, como eu falei no vídeo do FGTS. Então, o empréstimo com garantia nós temos do FGTS, nós temos o empréstimo do automóvel e do imóvel, tá? São os três empréstimos que nós temos como garantia, mas tem que tomar muito cuidado. O do FGTS, você tem que lembrar que o FGTS é a nossa reserva para todo CLT. A gente pensa em usar o FGTS quando aposentar ou se for demitido, você tem aquela garantia daquele dinheiro que a gente vai receber, tá? E a garantia do imóvel e do veículo. Então, por isso que o juros é mais baixo, tá? Depois nós temos o empréstimo consignado. São dois tipos de empréstimo consignado que nós temos. Nós temos o consignado para aposentado, pensionistas e servidores públicos, tá? Que o juros também é baixo, por quê? Porque quem vai pagar o banco é o INSS, é o governo, né? Então, geralmente, como vem descontado na folha do servidor público, na folha do aposentado do pensionista, então o banco também cobra um jurinho bem mais baixo, tá? Para poder fazer esse empréstimo. Por quê? Porque é como se fosse, é uma garantia, né? Porque o aposentado não vai deixar de receber a sua aposentadoria, a não ser que o governo quebre. A gente já conversou aqui sobre o vídeo do INSS, né? Mas assim, os bancos tendem a jogar os juros lá embaixo para esse tipo de empréstimo,
porque é garantido que ele vai receber ele todo mês, entendeu? E o aposentado vai lá e faz, o pensionista, o servidor público. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, para os nossos aposentados, nossos queridos velhinhos, né? Gente, vamos pensar bastante antes de fazer esse empréstimo. Infelizmente, tem bastante senhores e senhoras já de idade, sabe, com um monte de empréstimo, comprometendo renda. Eu sei que é muito difícil, eu entendo perfeitamente, sabe, que o momento não está fácil, que o Brasil está passando por um momento difícil, já vem de longa data, né, o pessoal só se endividando, mas tem que pensar muito bem, tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia também tem muito golpe, sabe, então tem que ter muito cuidado. Nós temos que cuidar dos nossos idosos, sabe, ajudar eles sempre que possível. Se a gente vê um parente fazendo empréstimo, conversa, sabe? Explica, tenta entender o motivo, sabe? Ver se não dá para não fazer, né? Em vez de fazer esse empréstimo. Mas é um empréstimo que tem, tá? Também os juros é baixo porque ele é consignado, ele vem descontado na folha dos aposentados, pensionistas e servidores públicos, beleza? Então, lembra, antes de fazer esse empréstimo, mesma coisa, qualquer tipo de empréstimo, antes de fazer, planeja, vê certinho se realmente vai dar para pagar, se precisa fazer, tá? E na questão dos idosos, sabe, dos nossos velhinhos, muitos ainda não sabem mexer com tecnologia, apanham um pouquinho com o celular. Eu tô falando isso porque eu conheço bastante gente idosa, tenho na minha família bastante, meu pai, minha mãe, sabe, minha madrasta, então eles não sabem ainda mexer direito com o celular, então tem que tomar muito cuidado, a gente sempre tem que ajudar eles, sabe, conversar, entender, sabe, se caso eles entrarem num assunto de empréstimo, procurar saber o que está querendo fazer, se realmente precisa, tá? A gente tem que ajudar eles, tá bom? Depois nós temos um consignado do CLT. Também fiz um vídeo aqui explicando só sobre esse consignado que o governo liberou aqui agora, né, que vem descontado em folha, né, tem que ser num banco conveniado com o governo lá, você faz pelo aplicativo da carteira digital, né, faz a proposta, depois você recebe, vê o que compensa. Mas por enquanto os juros ainda está um pouco alto, né, os bancos estão melhorando, está entrando mais banco no sistema, mas ainda assim tem que se pensar bem antes de fazer, porque o juros está retornando um pouco alto. Mesmo esquema. Desconta na folha, você trabalha, né? Você é CLT, então você pode entrar na carteira digital, lá já tem o seu salário, fala quanto é que você pode comprometer de renda. Dá uma olhadinha naquele vídeo meu do CLT lá que eu fiz sobre o empréstimo, porque lá ele explica certinho sobre essa questão da comprometer renda, tudo certinho, tá bom? Mas é um empréstimo consignado que nós temos do CLT, uma nova modalidade que o governo liberou, tá bom? Então, os juros ainda por enquanto está um pouquinho alto, mas é mais baixo que outro tipo de empréstimo. Aí depois nós temos um empréstimo consignado de empresa, como eu falei no vídeo lá. Geralmente tem umas empresas maiores, algumas indústrias, né? Tem um banco próprio, onde ela faz ali o pagamento, trabalha com um banco. E aí esse banco dá para os funcionários a opção de você fazer o consignado em folha, tá? E aí você vê lá com a sua empresa se tem essa opção. A maioria das empresas grandes que eu conheço tem essa opção. Você pode fazer um consignado, desconta no seu lerite, tá? E aí a empresa com o banco, tá? Não tem nada a ver com governo, carteira profissional, nada. Então você vai lá e consegue fazer esse tipo de consignado ali no banco que você trabalha, que você recebe o seu salário. Tá? Você tem que tomar cuidado, mesma coisa, por quê? Porque esses contratos, geralmente, o que acontece? Se você for demitido, no contrato fala que ali vai pegar 30, 35% da sua rescisão e abater no seu saldo devedor do empréstimo. E aí, Neto, eu fiquei desempregado, e agora? O que a empresa vai fazer? Vai dar ali R$ 10.000 a sua rescisão. A empresa vai pegar R$ 3.000, que é 30% ali do seu saldo rescisório, tá? E vai abater no seu empréstimo lá que você devia para o banco. Aí o banco vai pegar, vai abater aquele valor e o que ficar vai continuar as parcelas. Então, não acaba as parcelas. Mas que você perca o emprego, o seu empréstimo consignado continua e não fica mais consignado com a empresa, né? Fica separado porque você foi demitido, mas o banco geralmente vai entrar em contato com você, ó, o saldo ficou devedor aqui, vai ficar tanto por mês, vai continuar debitando na sua conta, tudo certinho. Então tem que ler muito bem o contrato que vai fazer, tá, pessoal? Porque é uma opção boa, né? Os funcionários que as empresas fazem, com benefício e tal, mas é bom ler o contrato, saber certinho quais são as cláusulas para saber na hora de demissão, como é que funciona, e também na questão de quitação, como é que você faz para quitar caso você queira pagar antes, tá bom? Mas uma opção também é o consignado, que você faz direto na sua empresa, lá com o banco da sua empresa. Depois nós temos o empréstimo pessoal, que é o mais normal. Você vai lá no banco, eu quero fazer um empréstimo e tal, só que qual que é a questão? Esse empréstimo, como você vai lá e geralmente você não tem um relacionamento com o banco, você não tem uma empresa que tem benefício e tal, os juros é mais alto, mas é um empréstimo mais comum. E você vai aí, hoje em dia tem um monte de financeira na rua, aí você vai, tem um monte de financeira, sabe, que faz esse tipo de empréstimo.
Você vai lá, tá com o nome limpinho, bonitinho, quero fazer um empréstimo. Beleza. Só que daí os juros é um pouco mais alto, tá bom? Geralmente, pessoal, os empréstimos consignados, eles giram em torno ali de 1,5%, 2%, 2,5%, tá? 2,3%. Os empréstimos, que nem o do CLT, eu falei para vocês, aí 3%. O empréstimo do FGTS, ele gira em torno de 1,6%, 1,7%, 1,9%, tá bom? Agora, o empréstimo pessoal, geralmente é 3, 4, 5% ao mês, tá, pessoal? Sempre ao mês o juro. Então tem que tomar muito cuidado, mas nós temos um empréstimo pessoal. Então você não tem vínculo nenhum com o banco, vínculo nenhum com financeira nenhuma. Estou precisando de dinheiro, eu trabalho, vamos supor assim, você trabalha por conta, né? Tem ali o seu extrato, uma conta lá bancária que você recebe todo mês, eles vão ver certinho quanto você ganha por mês, você vai lá e faz o empréstimo pessoal. E os juros é mais alto por causa que não tem garantia, né? Que nem, se você faz do imóvel ao automóvel, tem a garantia do imóvel. O FGTS também tem a garantia. O do CLT, de uma certa forma, tem garantia, porque vai descontar do seu limite. De uma certa forma, não é todo o dinheiro que está ali garantido, mas o banco tem uma certa garantia. Por quê? Porque vai receber todo mês a empresa que vai pagar, o dinheiro não vai passar pela sua mão, a empresa que vai pagar aquele empréstimo. E caso você perca o emprego, tem a cláusula lá que discrimina que você que a empresa pode pegar ali uma porcentagem da sua rescisão e pagar ao banco. Então, os juros tendem a ser mais baixos. Já o juros do crédito pessoal é muito alto, tá bom? E depois nós temos o cartão de crédito rotativo, tá? Que também é uma forma de empréstimo. Eu sei, conheço lugares que fazem esse tipo de empréstimo, tá bom? Você passa o cartão lá e te empresta o dinheiro. Só que, gente, tem que tomar muito, muito cuidado, porque esses juros desse cartão de crédito pode chegar a quase 400% ao ano. É altíssimo o juros, a gente tem que tomar muito cuidado. Já falei vídeo aqui sobre cartão de crédito. Tem que evitar ao máximo usar cartão de crédito. Fazer empréstimo, então, cartão de crédito, tem que evitar, mas evitar, evitar, evitar. Porque os juros é muito alto. Neto, eu estou precisando, estou apertado, não está dando, eu fiz as contas, eu consigo pagar um empréstimo aqui, passar de todas as dívidas e ficar só com o empréstimo. Gente, procura empréstimo de CLT, empréstimo do FGTS, empréstimo de consignado, tá? Até o pessoal, mas evita cartão de crédito, porque os juros é muito, muito alto e depois vira uma bola de neve, vira uma bagunça. Lembra, todo empréstimo que a gente faz, a gente tem que saber, a gente tem que ter ali 35, 40% de comprometer renda, mas é num total. Por quê? Porque no dia a dia a gente gasta dinheiro com comida, você quer passear, sabe? Você tem que comprar um remédio, você tem que manter a casa. Eu acho que assim, 35% só para o empréstimo é muito, tá? O ideal é 40, 45% para toda a sua vida, para sobrar 50% do seu salário, para você guardar um pouco de dinheiro, para você viver, sabe? Como eu falei, não é só trabalhar, você tem que curtir um pouco, você tem que dar uma volta, levar as crianças a passear, sair com a esposa, você tem que, sabe, fazer um churrasquinho no final de semana. Lógico que não direto, você está pensando em guardar dinheiro, mas assim, você tem que guardar dinheiro, você tem que investir, tá? Então, tem que tomar cuidado com esse comprometimento de renda, tá? Com o valor que você vai comprometer. Depois nós temos o cheque especial. Gente, o cheque especial é como se fosse um empréstimo. O dinheiro não é nosso. O dinheiro tá lá, o banco é esperto pra caramba, você tá com um limitinho bonitinho, ele vai só liberando limite para você lá. Tá? A mesma coisa do cartão de crédito, aumentando o seu limite, aumentando o seu limite. E você, na hora do aperto, você vai acabar usando. É um empréstimo. Neto, mas eu pago o mês que vem. Mas não deixa de ser um empréstimo. Mesma coisa, os juros é alto, aí varia de 10, 15%, tá? Ao mês, tá bom, gente? Tem que tomar muito cuidado, esse é o mês. Então, Ambiente, você vai lá pegar R$ 500 aqui, só vou usar, mês que vem eu pago. Beleza, só que você vai pagar 10% desse valor, tá? 10, 15% dependendo do banco aí. Tem banco que deixa 10 dias sem juros e tal, mas tem juros. Depois você vai pagar mês que vem, você vai pagar juros. Então é uma outra forma de empréstimo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os juros é muito alto, tá bom? Então, gente, vamos lá. Empréstimo de cheque especial e cartão de crédito, os juros é muito alto, bem mais alto que os outros empréstimos que a gente comentou aqui, tá bom? Aí depois eu queria só falar para vocês aqui sobre alguns financiamentos que também são empréstimos, porque você está emprestando dinheiro para comprar alguma coisa. Tem financiamento de imóvel, de veículo, moto, carro, né? Tem financiamento de mercadoria que você vai em loja e compra. É uma forma de empréstimo. Então tudo que a gente vai fazer, pesquisa certinho os juros, sabe? Com calma, vê se você realmente pode pagar. Não fazer nada no desespero, porque hoje em dia está muito fácil as coisas, sabe? Você tem crédito online, que você pode fazer por aplicativo, você tem crédito, você vai na loja, até loja hoje em dia faz empréstimo, sabe? Quando você tem o cartão da loja. Então, gente, vamos tomar muito cuidado, sempre pensando antes de fazer um empréstimo, porque hoje em dia está muito fácil fazer.
tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode tomar um tombo na vida aí, tomar uma rasteira e acabar perdendo o emprego. Então, antes de fazer qualquer coisa, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então, isso que eu queria passar para vocês. Quais eram os empréstimos que a gente tem disponível no mercado, só que sempre lembrando, cuidado na hora de fazer, tá? Procura sempre os juros mais baixos, procura sempre um consignado e, principalmente, tenta não fazer, tá? Tenta fazer outras coisas, outras formas de ganhar dinheiro ou de economizar dinheiro para não ter que fazer empréstimo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Valeu!